irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Deus, diga graças a Deus. Sempre que o apóstolo Paulo escrevia cartas para as igrejas, os irmãos sabem que as epístolas neotestamentárias são subdivididas em 4 grupos: as cartas eclesiásticas, as cartas pastorais, as cartas universais e uma carta que é a carta aos Hebreus, que é chamada de diatribe, que é uma dissertação, é uma tese, é uma defesa de um princípio que está sendo trabalhado ao longo da carta. Nas cartas eclesiásticas, Paulo saúda dizendo: graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Diga comigo, graça e paz. Graça e paz. Mas quando Paulo escreve as cartas pastorais, cartas dirigidas a pastores e líderes, ele diz assim: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Quando ele escreve para a igreja, ele diz graça e paz. Quando ele escreve para pastores, ele diz graça, misericórdia e paz. Então, vira para o obreiro que está do seu lado e diz para ele aí: graça, misericórdia e paz. Porque para exercer o ministério, irmão, só por muita misericórdia. O pastor Cláudio acabou de ministrar, ele já mencionou aqui que os homens ficam avaliando o nosso passado, capacidade, habilidades. Se você tem um histórico que te dá o direito, você tem costa larga ou não tem, se você tem raízes, né? Mas aí Deus olha para mim e para você, atrás das ovelhas, atrás do gado, lá no andame, lá atrás de um balcão, onde quer que você estava, e Deus diz: é Ele que eu quero, e para mim não importa se Ele é filho de, se não é, porque a misericórdia de Deus nos usa, nos envolve por causa do plano divino. Nós somos fruto da misericórdia. Amém? Que bom estarmos aqui outra vez. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Hélio Ribeiro, presidente desta igreja, desse ministério, com toda a sua equipe de obreiros que serve ao Senhor nesse estado, desenvolvendo o ministério com o cuidado do rebanho do Senhor. Família do pastor Hélio, Deus abençoe. Os obreiros, pastores, ministros, os que estão aqui no púlpito, os que estão na nave do templo, cada um com as suas demandas, mas o desejo de servir a Cristo da maneira mais apaixonada, fervorosa, honesta, comprometida possível. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero falar da minha alegria em rever o presidente da convenção. Deus abençoe, reverendo. Uma alegria estar com o senhor outra vez. Que o senhor lhe guarde no nome de Jesus. Tá bem? Os pastores que estão ministrando na escola bíblica. Ontem esteve ministrando aqui o pastor Eduardo Lopes, pastor Elmi, também o pastor Rael, pastor Marcos, uma alegria muito grande, pastor Cláudio Gama, um amigo de longas datas, que Deus abençoe, é sempre bom ouvi-lo. Eu queria vir inclusive mais cedo para ouvi-lo, mas não conseguimos conciliar devido à logística, mas aqui estamos e Deus é bom e muito fiel. Sim, Senhor. Que alegria. Nós estamos, eu falei ontem pela manhã, ontem à tarde, nós temos 2 casais de obreiros da nossa igreja lá na Bahia, que estão aqui na escola bíblica.
Estão inclusive sentados aqui, pastor Valfredo, pastor Ellison, suas respectivas esposas estão ali, Deus abençoe, e a minha. Aham. Posso apresentar a minha mulher? Tem autorização, pastor Hélio? Fica de pé, Elide, por favor. Aí está a minha esposa, irmãos, eu quero apresentá-la aos irmãos. Os irmãos podem dizer, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Uma alegria, muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado e a bênção de Deus sobre nós. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler 2 textos com os irmãos. O primeiro, na Epístola aos Hebreus. Eu vou utilizar essa Bíblia que está aqui no púlpito, tá? Era até para eu ter trazido a minha, com essa capa bonita, trabalhada assim. Deixa eu ver de quem é essa aqui. Vai que, né? Hebreus capítulo de número 13. É do pastor Hélio? Jesus, que ousadia, não? Meu Deus do céu. Ajuda teu servo. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17. Todos encontraram, podem dizer amém? O escritor da Epístola aos Hebreus diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Diga amém. Agora vamos para a primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 13, e aí eu quero ler até o 17, quando o autor conclui esse raciocínio. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 13 a 17. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Diga amém. Senhor Deus, aplica a tua palavra em nosso coração. Continua com a gente. Que em nenhum momento, Senhor, haja qualquer possibilidade de a tua palavra ser distorcida para atender vontade nossa, mas que ela seja ministrada com lisura, fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu comecei a falar com os irmãos aqui ano passado sobre autoridade espiritual. Ontem à tarde eu dei continuidade. Hoje pela manhã a gente vai falar um pouquinho mais. Estamos longe, obviamente, de alcançar todas as dimensões do assunto. Mas vale a pena despertar o seu coração para entender sobre, para estudar sobre e para colocar em prática. Toda a Bíblia precisa ser ensinada e pregada com bastante equilíbrio, porque no desequilíbrio nós caminhamos por uma via que não encontra respaldo na própria Bíblia.
Então é preciso encontrar ponto de equilíbrio, porque qualquer extremo é demasiadamente perigoso. Quando o assunto é autoridade espiritual, como alguns outros do texto sagrado, eu diria que esse equilíbrio é ainda mais requerido, porque nós temos que tomar cuidado para não partirmos a um nível de extremo que gerará abusos, excessos, seja por parte de um ou de outro, deste ou daquele. Por exemplo, nós precisamos entender que há uma diferença clara entre autoridade e autoritarismo. Também há uma diferença entre submissão e subalternidade. Quando o assunto é de autoridade espiritual, muitos querem subalternos e não submissos. E são expressões distintas na sua aplicação. Eu falei com os irmãos ontem à tarde. Quem estava aqui ontem à tarde? Levanta a mão. Bênção. Quem não estava? Levanta a mão. Eu vou cantar um louvor para a sua meditação. Sinto muito por você. Tenho que cantar esse louvor para a sua meditação. Ontem eu falei com os irmãos que a autoridade, o princípio de autoridade é de origem divina, é um princípio espiritual. Vou falar bem pausado, porque eu faço muita questão que você entenda de fato o que está sendo ministrado e coloque em prática, tá? Se eu precisar repetir, o farei, porque alguém já disse que a repetição é a alma do aprendizado, tá bom? O que importa é que nós entendamos. Então eu falei com os irmãos ontem que o princípio, a autoridade existe em 3 níveis. Mostrei aos irmãos ontem referências bíblicas para respaldar isto. Por exemplo, Salmo 133, é como óleo precioso sobre a cabeça, primeiro nível, que desce sobre a barba, segundo nível, e que desce a orla das vestes, terceiro nível. Uma é a glória do sol, primeiro nível, outra é a glória da lua, segundo nível, e outra é a glória das estrelas, terceiro nível, 1 Coríntios 15, 40 e 41. Quem recebe um profeta com qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, primeiro nível. Quem recebe um justo na condição de justo, receberá galardão de justo, segundo nível. E aquele que der um copo de água fresca a um dos meus pequeninos, não deixará de receber o seu galardão, terceiro nível. Mateus 8, eu sou autoridade, sujeito à autoridade, e tenho homens debaixo da minha autoridade. Veja os 3 níveis aí. É preciso compreender isto, para que eu entenda que mesmo aqueles que estão sob a minha autoridade, estão no exercício de autoridade em algum nível. Se eu não compreender esses princípios, eu vou entender que aqueles que são sob minha autoridade podem ser atropelados a qualquer modo e a bel prazer, e aí deixa de ser autoridade e passa a ser autoritarismo. É óbvio que mesmo que eu esteja em posição de autoridade, eu tenho que reconhecer quem está em posição de autoridade superior à posição que eu estou, honrar, reconhecer e me submeter. Preciso reconhecer quem está em posição de autoridade igual à posição que eu estou, para que eu reconheça e honre. E preciso identificar quem está sob a minha autoridade, para que eu reconheça, honre e proteja. Presta atenção. Quando eu só honro quem está acima de mim, não é honra, é bajulação. Quando eu só honro quem está no mesmo nível que eu, não é honra, é interesse. Quando eu só honro quem está abaixo de mim, não é honra, é complacência, é dó, piedade. Então, assim como a autoridade existe em 3 níveis, a honra
também opera em 3 níveis. Nós temos que entender isto. E aí precisamos compreender, dentro de outro aspecto, a questão hierárquica na igreja. Porque muitos confundem Efésios 4:11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Essa distribuição ministerial que Paulo trabalha em Efésios capítulo 4, versículo 11, não é hierárquica. Ela não tem aspecto hierárquico. Ela tem aspecto funcional dentro do ambiente da igreja para o bom andamento e desenvolvimento do corpo de Cristo. Veja que no versículo 12 ele diz: visando a edificação dos santos para o santo ministério, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O único título, ou os únicos títulos do Novo Testamento, e que são títulos eclesiásticos e são hierárquicos, é o título de bispo, presbítero ou ancião. Aqui sim nós temos estrutura hierárquica. Na verdade, lá vai. Quantos presbíteros estão aqui esta manhã? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Um dos sonhos do presbítero, não vou dizer de todo o presbítero, porque alguns já venceram esse nível de maturidade. Mas o sonho da maior parte dos presbíteros é ser o quê? Ordenado a evangelista e a pastor. Quando, na verdade, o maior título ministerial do Novo Testamento é o título de presbítero. Só que nós entendemos que quando a gente é consagrado a evangelista, a gente foi promovido. Agora você ficou maior. E quando você é promovido ou consagrado a pastor, ficou maior ainda. É um equívoco entender isso, pelo menos do ponto de vista bíblico-teológico. Do ponto de vista da estrutura denominacional, existe sim essa prática comum. Mas do ponto de vista bíblico e teológico, não. O que é um bispo? A expressão literal é primeiro entre os iguais. Embora na Assembleia de Deus, igreja da qual fazemos parte, não haja bispado, pelo menos na convenção à qual nós pertencemos, dir-se-ia que o pastor Hélio, por exemplo, é um bispo. Ele ocupa o papel diretivo de um bispo. Como assim? Ele é pastor sobre pastores. Ele lidera pastores. Ele é bispo sobre presbíteros. Porque o conceito bíblico é que cada pastor, na igreja local, é um presbítero com ação pastoral. É um presbítero pastoreando. O evangelista é um presbítero com ação evangelística. O apóstolo é um presbítero com ação apostólica. O mestre é um presbítero com ação pedagógica. Então, aquele que os preside é um bispo com ação pastoral, pastoreando outros presbíteros. Isso gera uma confusão, porque o camarada, quando ele foi consagrado ao presbitério, junto com o colega de ministério, aí na próxima convenção, aquele colega foi consagrado a evangelista e ele não, ele se sentiu ofendido. Porque agora virou uma competição de carreira, para ver quem chega. E tu e eu e nós precisamos entender, presta atenção nisso, que o melhor jogador do mundo, na posição errada em campo, não vai produzir o que ele produziria se estivesse no lugar certo. O que importa no reino de Deus não é o título que eu carrego, mas a posição que eu ocupo no reino, e se eu desenvolvo aquilo para o que eu fui chamado a fazer. Tem diácono sendo muito mais frutífero do que pastores.
porque está na função que ele foi chamado para fazer. Eu tive um pastor que era tenente do exército em São Paulo, e ele era um pastor assim, muito diretão, muito duro. Ele foi durante muito tempo, inclusive, sargento e treinador e mentor de soldados. Então ele tratava os obreiros como no exército mesmo. E ele dizia assim: tem pastor que vai para o inferno só porque é pastor. Um dia eu chamei ele e falei: pastor Raimundo, essa frase é muito forte, ela é muito agressiva. O senhor poderia me fazer entender? E ele disse assim: um médico fazendo o que não sabe mata um paciente. Um pastor fazendo o que não foi chamado para fazer mata uma igreja inteira. Então, a posição de liderar no reino de Deus e de exercer autoridade é muito séria. Eu estava na Flórida, fui visitar um amigo que viveu uma tragédia pessoal muito forte, passei uma semana com ele, e lá ele me levou na fazenda dele. E lá na fazenda ele me trouxe uma escopeta. Me disse: dá um tiro aí com a escopeta. Eu disse: vamos lá. Aí eles colocam a perna nessa posição, o ombro nessa posição, encosta no ombro aqui, ó, e tal, papapá. E eu fui lá, e quando ele terminou da indicação, ele disse: agora toca, não precisa puxar o gatilho, só toca. E eu dei o toque. Irmão, eu não sei para onde o tiro foi, eu só sei que a escopeta caiu a 1,5 metro de mim. Eu dei um solavanco. Por quê? Um homem usando uma arma para a qual não foi treinado vai ferir alguém. Se você não foi treinado para exercer função X, ocupá-la é perigoso. Nós temos que entender que o ministério funciona sob as mesmas leis, porque estamos exercendo a autoridade sobre a vida de pessoas. Então, se alguém está anotando, eu vou pegar a ponta da linha que eu deixei solta ontem. O último item que eu falei ontem foi autoridade delegada. E aí eu quero lembrar aos irmãos que nós tanto devemos nos submeter à autoridade de Deus, que, como eu disse ontem, é a fonte da autoridade. Deus é a autoridade direta. Quanto devemos nos submeter às autoridades por Ele delegadas. Quando eu quebro a autoridade que foi delegada pelo Senhor na vida de alguém, eu estou afrontando o próprio Deus. Vou dar um exemplo que eu dei ano passado. Quem estava na escola bíblica do ano passado, levanta a mão. Ok. Caminhoneiro, 1,90 m, pesando 120 quilos, dirigindo uma carreta de 30 metros. Quantos pneus ela tem? 18? Bom, vamos lá. Eu vou pelo tamanho, porque eu nunca me atentei para contar quantos eixos ela tem. Mas vamos lá, uma carreta de 30 metros, é um bitrem. Um guarda de 1,70 m, numa viatura sedã, está no final da ladeira, e quando esse caminhão bitrem de 30 metros, levando toneladas, passa, o guarda apita. É um homem de 1,70 m, pesando 75 quilos, apitando para uma carreta de 30 metros, levando toneladas, e quando o caminhão para, desce o motorista com 1,90 m, da altura de um armário, pesando 120 quilos. E o guarda de 70 quilos chega para ele e diz assim: documentos, por favor. E ele vai lá na cabine, ele é um baita de um poste.
obedecendo a voz de um homem de 70 quilos, 1,70 m, e traz o documento e entrega. Aí o guarda diz assim: o senhor estava acima da velocidade e eu vou te multar. E aquele homenzarrão de 1,90 m assina a multa. Ele está respeitando a quem? O tamanho de quem emitiu a multa? Não. Está respeitando o quê? A autoridade. Por quê? Porque aquele homem de 1,70 m e de 70 quilos não está sozinho. Como não está sozinho? Ele representa o Estado. É a autoridade do Estado que está vergada sobre ele. Então, seja no ministério o pastor, seja na empresa o supervisor ou gerente, seja na família o marido, quando exerce autoridade, não está falando por si só. Ele representa a autoridade que lhe foi delegada. Existe um escudo por trás dele. Existe um brasão por trás dele. Quando eu quebro esta autoridade, eu não estou afrontando apenas quem a exerce. Eu estou enfrentando quem a delegou. Então você vai embora e não para o apito do guarda. Quando você chegar no próximo posto policial, já foi passada a placa do teu carro e você vai ser parado por um pelotão. Agora não é mais um homem, agora tem um pelotão. E se você resolver seguir em frente, algumas viaturas serão acionadas. Porque como? Porque um homem sozinho representa a autoridade. No ministério é isso. Não conheço ninguém que afrontou, desrespeitou, quebrou, desonrou a autoridade e que se deu bem na sua jornada. Não pelo homem em si, porque o homem é apenas o homem, o guarda de 1,70 m numa viatura sedã. A questão é o que ele representa, é o que está por trás dele. Deu para entender, sim ou não? Jesus narra em Lucas capítulo 20 a parábola chamada a parábola dos lavradores maus. E aí do versículo 9 ao versículo 19, Jesus diz que um homem precisou viajar para outro país e pegou a sua fazenda e entregou na mão de alguns lavradores a título de arrendamento. Um dia ele mandou um grupo de servos irem lá buscarem prestação de contas, e aqueles lavradores mataram aqueles servos, surraram aqueles servos. O homem recebeu a informação e ele manda um segundo pelotão de homens para buscarem o relatório. Chegam lá, não apenas surram, quanto rasgam as vestes e fazem aqueles homens voltarem envergonhados. Ele manda um terceiro pelotão e aqueles homens outra vez surram, desnudam e humilham os seus servos. Aí ele diz assim: vou mandar meu filho, porque sendo meu filho eles vão de respeitar. Pegaram o filho daquele fazendeiro e mataram. Aquele fazendeiro monta no seu cavalo e diz: irei eu mesmo agora e verei. Por quê? Porque cada vez que afrontaram os seus servos, estavam afrontando a sua autoridade. Jesus está falando de autoridade delegada. Tem alguém aí, não? Está tudo bem? Isso é princípio de autoridade. Obviamente que nós não temos obrigação nenhuma de nos submetermos, e agora nós vamos falar disso, a autoridade, quando ela exige de nós que se quebre princípios da fonte de autoridade. Quem é a fonte? Deus. Então note que em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala de autoridades humanas, autoridades constituídas, ele usa o termo exousai,
chegando a entender que os governantes são autoridades constituídas por Deus. Entretanto, e agora eu quero, se o irmão estiver anotando, anota assim, número 2. Nós precisamos compreender uma diferença clara entre submissão e obediência. Submissão e obediência. Nós precisamos compreender, por exemplo, que a Bíblia sempre manda que nós obedeçamos à autoridade e não estabelece condição para isso. É obedecer. Mas a submissão é no Senhor. Ou seja, sempre que me submeter à autoridade me coloca no oposto das Sagradas Escrituras, eu devo colocar a Bíblia como princípio absoluto sobre a minha vida. Por quê? Porque a submissão deve ser absoluta, mas a obediência é sob o princípio da obediência a Deus. Por isso, em Atos 5:29, Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos compreender, por exemplo, que a submissão é uma atitude interior. Eu reconheço a autoridade. É uma questão de atitude, é uma questão de espírito. Já a obediência é uma atitude exterior, é uma questão de comportamento. A submissão envolve a nossa atitude, enquanto a obediência envolve as nossas ações. A Bíblia nos manda nos submetermos de forma incondicional. Você não gosta do presidente? Ele é o presidente. Você não gosta do governador do seu estado? Isso é questão de sua preferência, mas ele é o governador do seu estado. Você não gosta do prefeito da sua cidade? Mas ele é o prefeito da sua cidade. Ele é a autoridade constituída. A Bíblia manda se submeter. Se ele chegar aqui, ele não é do partido que você gosta, ele não prega as ideologias que a gente aprova, mas ele é a autoridade constituída. Vai ser recebido e tratado como a autoridade constituída. É isso que nós brasileiros temos que entender e aprender. Eu recebi um pastor americano na nossa igreja, e um jornalista muito conhecido da nossa cidade o convidou para uma entrevista na rádio de maior audiência, uma rádio secular, uma rádio comercial. E na entrevista o jornalista disse: o que você diz do seu presidente, atitude essa que ele está fazendo? O pastor americano disse assim: eu não concordo com as decisões do meu presidente, mas eu não saí do meu país para vir em outra nação falar mal do presidente do meu país. O meu dever é orar por ele. Você não gosta do seu presidente? Eu entendo. Mas o meu dever como igreja é me submeter e orar por ele. Então essa mania que nós brasileiros temos, inclusive pastores brasileiros, de chamar presidente de vagabundo, de ladrão, de safado, de não sei o quê, é errado. A postura de um homem de Deus e da igreja de Deus não é esta. É a postura de orar e clamar para que este homem se converta, ou para que Deus a seu tempo salve a nação de um governo que não seja eficaz e saudável, e estabeleça homens comprometidos com princípios e valores que agradem a Deus. Desculpa aí se eu feri a sua convicção política. Eu não estou falando de política, eu estou falando de autoridade. E como autoridade, às vezes o meu pai não deixava eu fazer coisas que eu queria fazer e que não prejudicariam em nada. Mas meu pai dizia assim: um dia você vai me entender. Que chato isso. Um dia você vai me entender.
Aí um dia eu estou tentando convencer meu filho de que algo que ele queria fazer não era bom. Mas por quê, pai? Por que não, meu filho? Por isso, isso. Mas, pai, todo mundo faz. Aí todo pai diz o que toda mãe diz para todo filho. Você não é todo mundo. Mas, pai, por quê? Rapaz, porque eu sou seu pai e estou lhe dizendo que não. Pronto. Ele ficou feliz da vida? Claro que não. Claro que não. Outro dia, eu disse para minha menina, não. Por quê, pai? Por que não? E é interessante, quem tem filho e filha sabe que é diferente, tá? Menino argumenta pouco. Menino não fica argumentando. Ele fica nervoso, faz um bico, o meu fazia um bico do tamanho de uma tromba e saía assim, ó. Menina não, ela vai argumentar até você cansar. Por último, quando eu disse assim, Catarina, não. Ela subiu a escada e na subida da escada ela fez, chato. Eu cheguei no pé da escada e falei, como é? Ela, essa escada, muito chata. Ele disse, tá. Ok, a escada é chata mesmo. Entende? Então nem sempre eles gostam da determinação da autoridade. Não é sempre que você aprova. Nem por isso você tem autorização bíblica para desonrar. Alguém aqui me entendeu? Você não tem autoridade bíblica para desonrar. Você pode não obedecer aquilo que a autoridade está estabelecendo para a tua vida. Por quê? Colossenses 3:22, a Bíblia diz que nós devemos obedecer. Vamos lá, para Colossenses 3:22. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Veja que a obediência está abaixo de quê? Do temor de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, diz às esposas que elas devem ser submissas a seus maridos no Senhor. No capítulo 6, versículo 1, ele diz, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Toda vez que a autoridade requerer de mim o cumprimento de algo que vai de encontro ao Senhor, reconheço a sua autoridade, mas não posso cumprir esse mandado, porque ele fere a minha submissão ao Senhor. Então, nós tivemos um dilema no período da pandemia. Decretos e decretos determinando isolamentos e templos fechados. E foi um período ruim. Teve um momento que você só podia ter 50 pessoas na igreja. Ok? Num prédio que só cabe 100, estava funcionando bom. Mas num prédio que cabe 5.000 pessoas. E aí teve um domingo que eu fiz 8 cultos com 50 pessoas. Só que terminou o domingo eu pensei, não vou dar conta, vou morrer antes de terminar o mês. Vou fazer 8 cultos por dia? Não funcionou. Eu cumpri à risca cada decreto, sem concordar com a maioria deles. Achei alguns um absurdo, mas cumpri cada um deles. Com raiva, às vezes. Chateado, sempre. E lembro que um dia, a gente estava no culto, eu,
o câmera, o tecladista, meu filho sentado ali e o rapaz do controle de mídia transmitindo o culto. E eu estava pregando com tanto gosto, mas eu preguei cada culto como se a igreja tivesse com 50 mil pessoas. Só tinha 5. Tudo fechado, tudo apagado. Só estava acesa a luz que favorecia a filmagem, eu pregando. E aí alguém da fiscalização estava assistindo o culto e não acreditou que eu estava pregando com tanto ânimo numa igreja vazia. Chegaram batendo nos portões da igreja. Quando o segurança abriu, entraram as viaturas para me pegar com a igreja cheia. Aí pararam, tudo apagado. Parei de pregar, mandei acender as luzes, eles viram as cadeiras tudo vazias. Aí falaram com segurança, não, foi um equívoco. Foram embora, cumpri a risca. Um pastor amigo meu começou a ir fazer live e me dar indireta. Falta de fé. Bando de pastor covarde. Vou fazer uma Santa Ceia reunida. E fez. Igreja, ó, cheia, fez Santa Ceia reunida. Naquela Santa Ceia, alguns irmãos foram contaminados com o Covid. Ele foi a óbito. Lamentavelmente. Foi a mão de Deus? Não, não foi a mão de Deus. Foi o simples fato de ser imprudente numa circunstância que requeria prudência até que as coisas fossem definidas, entendidas, compreendidas. Então, obedeça no Senhor. Diz aí para o seu vizinho, obedeça no Senhor. Você discorda do que a autoridade determinou? Discorde sem quebrar o princípio da honra. Nós temos que aprender isso, irmão. Ah, pastor, sinceramente, eu queria que a hora que fosse uma mensagem pentecostal, poderosa. Está sendo. Poder sem capacidade de obedecer te estraga. É a história da escopeta. Eu estava com um poder colado no ombro, com a perna na posição para dar o tiro, mas eu não tinha a capacidade de lidar com aquele troço. Então, quando você tem o poder, a unção, mas você não se submete, você não está em condição de usar o poder que você recebeu. Eu digo sempre para os pregadores, a quem ministro, sobretudo na igreja onde sou pastor, você vai pregar na igreja X. Chega lá, o pastor diz assim, irmão, vai até 12:30. Tá bom. 12:15, Jeová derrama um poder, uma autoridade, uma unção, que a igreja está sendo arrebatada. Aí você diz assim, me disseram que era para eu ir apenas até 12:30, mas quem manda nessa igreja é o Espírito Santo, e vai terminar na hora que o Espírito mandar. Você não entendeu que o Espírito Santo delegou autoridade no ambiente onde você está pregando. E essa autoridade delegada te disse, horário X. Eu paro no horário X. Mas o Espírito Santo está operando. O Espírito Santo banca a operação dele. Então, quando eu devolvo o microfone ao pastor, o pastor está tão envolvido na glória que ele disse, não, pode continuar. Porque um pastor sensível ao Espírito Santo não vai ficar preso ao tempo que ele me deu. Mas eu, sensível ao princípio de autoridade, não vou atropelar o pastor quebrando uma orientação que eu recebi. Isso é princípio. Se nós entendermos essa sincronia, ninguém fere ninguém. Ninguém atropela ninguém. É princípio de autoridade. Vou pregar numa igreja, mas a igreja tem algumas coisas que eu não concordo. Não é da sua conta. Você congrega nela? Não, você é o pregador convidado, né? Vá lá, cumpra a sua missão, pregue e não chegue quebrando princípios e valores que aquela igreja pratica.
Isso é princípio de autoridade. Quer ver um exemplo? Eu desembarquei numa cidade aqui no Brasil, há um tempo atrás, e quando eu desembarquei, pastor Cláudio, saí do avião e eu entrei no setor de bagagens, o que dá acesso ao saguão do aeroporto era uma vidraça. Fui tirar minha bagagem, o pastor me ligou. Pastor Josué, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa cidade e tal. Pastor, posso te pedir uma coisa? Pode. Eu vi que o senhor está de calça jeans. Na nossa igreja, nós não permitimos os irmãos usarem calça jeans. O senhor poderia trocar e colocar uma calça social? Tranquilo, pastor. Peguei minha mala, fui no banheiro, no setor de bagagem do aeroporto, troquei a calça e desembarquei. Quando eu cheguei lá fora, tinha uma orquestra, a orquestra da igreja me esperando, tocando 212 da harpa cristã. Os guerreiros, o coral da igreja cantando para receber o pregador. Eu vou criar um clima ruim por causa de uma calça jeans? Sério que eu vou fazer isso por causa da calça jeans? Não vou. Um obreiro nosso, usando barba, recebeu um convite para pregar numa igreja, e o líder de jovens, quando convidou, disse: agora, nosso pastor não concorda que o pregador use barba. Aí ele veio me perguntar: pastor, o que eu faço? Irmão, é o seguinte, você tem duas opções. Opção número 1, diga ao irmão que você não vai, porque você usa barba e não quer tirar a barba. Respeite o protocolo. Ou diga ao irmão que você vai fazer a barba e você vai pregar. Só que sua barba já está no quilo que você quer, bonitinha, e você vai fazê-la só para atender uma noite. E agora, pastor? E agora eu te pergunto, vale a pena deixar de ministrar para alguém que pode ser salvo por sua pregação, só por causa da barba? Tu e Deus. Tu e Deus. Não, deixa eu falar com vocês. Eu gosto de barba. E eu não gosto de barba bonitinha, não. Só dá para mim criar a barba se eu vou criar ela bagunçada. Desde que não entre no nariz e na boca para deixar ela crescer espalhafatosa. Eu gosto. É assim que eu acho bonito. E me sinto assim. Por que eu não deixo? Porque como eu atendo igrejas e conferências, e eu sei que no seu regime interno algumas igrejas não aprovam, eu não vou querer, na hora que eu receber um convite, a barba está do jeito que eu quero e eu vou ter que retirar para pregar uma noite. Então, quer saber? Também não vou deixar de atender um convite porque a barba está grande. Deixa sem. Porque eu posso abrir mão disto. Eu não posso abrir mão de levar a palavra para alguém que pode ser transformado por algo que Deus gerou no meu coração. Eu não posso entender que vou chegar quebrando o princípio de autoridade só porque eu não concordo com o santo. Existe algo chamado, nos relacionamentos, chamado lei de protocolo. A lei de protocolo diz que existe um código de entrada em cada ambiente e um código de permanência. Se você não aprende a cumprir protocolos, você se tornará persona non grata, porque você não aprendeu a obedecer à autoridade delegada. Entende? Então, eu estou no ambiente da AD Seara. Eu sou pastor de uma igreja, mas aqui eu estou submetido à autoridade do ambiente da AD Seara, que tem um pastor, tem uma autoridade, tem um princípio a ser cumprido. Não concordo e não pretendo, não venha. Não vá. Fique em casa. É simples. Eu não discuto essas coisas. E o detalhe, eu tenho que entender, e
tu tens que entender que a questão da autoridade, como eu disse, não está dentro da titularidade. Eu sou pastor presidente da igreja X. Fui convidado para pregar na congregação da igreja Y. E lá quem está é o pastor da congregação. Não importa se eu sou o pastor presidente do meu ministério. Naquela congregação do campo AD Seara, eu estou submetido ao pastor daquela congregação no tempo que eu estiver ali. Se eu não entender isso, e eu resolver atropelar, levanta a mão, um pastor de uma congregação aqui da AD Seara, levanta a mão assim. Um só. Como é seu nome, pastor? Pastor Pedro. De onde? Regional 2. Eu vou chegar lá, porque eu sou o presidente lá na igreja onde eu sou pastor, e eu vou atropelar o pastor Pedro. Presta atenção, eu não estou atropelando o pastor Pedro. Eu estou atropelando a autoridade de quem o estabeleceu lá. Isso é autoridade delegada. Eu preciso entender isso. Caso contrário, eu vou sair ferindo a autoridade por reação em cadeia. E perco a autoridade para exercer autoridade quando eu me comporto assim. Ficou claro, sim ou não? Estou dentro de um avião. Dentro de um avião, eu estou submetido à autoridade do piloto do avião, do comandante da operação. Pastor Cláudio Gama sabe disso. Você chega no consulado americano, aqui em Recife tem, pronto. Você chega no consulado americano em Recife, quando você pisar lá dentro, você está debaixo de leis americanas. Não concordo. Simples, não vai lá. Vou chegar na casa do pastor Hélio. Entrei na casa do pastor Hélio, estou debaixo da autoridade e das leis de protocolo que funcionam na casa dele. Não importa como funciona na minha casa. Se eu chego na casa de alguém, eu sou submetido às leis e protocolos do ambiente interno da casa onde cheguei. Então, existem leis básicas que te ajudam a não quebrar esse protocolo, porque você não conhece todas as leis do ambiente. Então, existem algumas leis básicas que te ajudam. Por exemplo, eu nunca me assento à mesa antes do dono. É uma lei básica que vai me ajudar a não quebrar um protocolo interno, porque as cadeiras podem ser definidas. Cheguei na AD Seara, é a 4ª ou 5ª vez que eu venho aqui, mas eu nunca subo ao púlpito. Se quem estiver me trazendo, ou quem estiver aqui em cima, não sinalizar que eu posso subir. Ah, mas você é o pregador convidado? Eu sou o pregador convidado, eu não sou dono da casa. Eu não vou escolher a cadeira que eu vou sentar enquanto não me apontarem. Senta aqui, pastor. Por quê? Porque pode ser que aquela cadeira tenha sido reservada para alguém. E aí, quando esse alguém chegar, vão dizer assim, o senhor poderia ceder a cadeira? São regras básicas. Pastor me entregou o microfone, eu vou perguntar para ele, até que horas o senhor me permite ir? Eu já disse para o povo, não precisa botar relógio com contagem regressiva na minha frente. Aquilo arrebenta comigo. Me diz até que horas eu vou, que eu sou bom de relógio. Na verdade, eu sou preso a relógio. Se eu acordar de madrugada e eu não conseguir ver que horas são, eu não consigo voltar a dormir. Eu preciso de relógio. Entende? Mas, até que horas eu posso ir? O senhor pode ir até 12h25. Ok. Vou cumprir. Lei de protocolo. Está dentro do bojo do princípio de autoridade. E aí eu vou concluir a palavra desta manhã te falando sobre reconhecendo a autoridade. Não vai dar tempo de concluir, porque para concluir eu teria que quebrar a lei de protocolo. E eu não vou quebrá-la. Fica ruim, né, irmão? Você está falando de lei de protocolo e vai lá e chuta o pau da barraca, aí fica difícil, né, pastor?
Tá? Reconhecer a autoridade. Vou repetir: autoridade no governo. Governantes foram estabelecidos com autoridade. Olha o que Pedro diz: amai a Deus, honrai o rei. O prefeito, o governador, o presidente estão na lista daquilo que a Bíblia chama de rei. São autoridades constituídas por Deus, e é incrível, em Romanos 13, Paulo chama-os de ministros de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Roma era inimiga do cristianismo. Paulo foi preso e morto por Roma, por ordem do imperador. Eu tenho um pensamento sobre a morte de Paulo, que não dá tempo eu expor aqui. Se eu for mexer nisso, não vai dar tempo eu concluir o raciocínio, eu vou deixar só um ninho de passarinho mal feito, então não adianta. Mas Paulo foi preso e morto por ordem do governo de Roma. Aliás, há quem diga que quando ele escreveu a carta aos Romanos, quando Paulo esteve em Roma, inclusive ele estava sob prisão domiciliar. Mas, ele diz, são ministros de Deus. Ele descreve no capítulo 8 a perseguição que a igreja sofre em Roma, mas descreve as autoridades romanas como ministros de Deus. Whatmeni estava preso em prisão comunista e ensinando aos seus discípulos que as autoridades chinesas eram ministros de Deus. Não parece estranho? Ah, pastor, eu não aceito que o presidente do meu país, que o governador do meu estado, que o prefeito do meu município seja ministro de Deus. Ou eu aceito isso, ou eu rejeito a Bíblia. Ah, mas foi o povo quem decidiu. Mas no dia de Paulo o povo nem podia decidir. Era na base de golpe sobre golpe. O imperador matava o outro para tomar o trono, eram dinastias. E Paulo diz que eles são autoridades constituídas por Deus. Você está chateado com o seu presidente? Vamos clamar. Pastor, o Brasil está um caos. Vamos clamar. Ah, pastor, Pernambuco só misericórdia. Pastor, Recife, o índice de violência está fora de sério. Salvador também. Só tem uma saída. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos terminar? Então, autoridade delegada, governos. Jesus nos deu exemplo de submissão à autoridade. Olha para mim, você diria que Pilatos era autoridade espiritual? Um dia Pilatos disse a Jesus assim: eu tenho poder para te livrar e para te matar. Jesus disse: como é? Deixa eu te lembrar uma coisa aqui, ô companheiro. Tu não terias autoridade nenhuma se o meu Pai não tivesse te concedido. Aí quando Pedro vai lá e arranca a orelha do soldado, Jesus diz: Pedro, para. Eu tenho autoridade para pedir 12 legiões de anjos. E Jesus está dizendo assim: eu estou me submetendo porque eu decidi me submeter.
Eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Está nos dando exemplo. Isso é ruim de ouvir, isso é meio chato. E você até, pastor, eu tenho minhas ressalvas. As ressalvas são essas, no Senhor. Na hora de obedecer leis que quebram princípios e valores divinos, aí Paulo diz que a minha obediência é no Senhor. Reconheço a autoridade e obedeço no Senhor. Compreendeu, sim ou não? Autoridade no trabalho. Paulo diz no texto que nós lemos que nós devemos obedecer aos nossos patrões no Senhor, servindo-os, não como a homens, mas como a Cristo. Olha o que diz Efésios 6, 5 a 9, e eu poderia te dar uma série de referências, até o versículo 9. Vós, servos, obedeceis a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, não servindo só para que eles vejam, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas, ou seja, diante de Deus serão tratados servos e senhores de igual modo, mas como servos, obedecendo. Você desacata o seu patrão, seu supervisor na empresa, aí quando você recebe uma canetada, passa no RH, passa no setor pessoal, aí chega na igreja, meus irmãos, eu quero pedir oração para vocês, que eu estou sofrendo uma perseguição na empresa. Tá não, você é cabeça dura. Eu quero pedir oração aos irmãos, porque Deus fechou a porta do trabalho e eu fui demitido. Ou então chega em casa e diz para a esposa assim, meu amor, está confirmada a nossa chamada. Acabei de ser demitido, foi Deus que fechou a porta. Não, santo, não foi confirmação da chamada, foi confirmação da desobediência. Se tu não consegue se submeter a teu patrão, tu vai se submeter a teu pastor? Entende? Fala comigo assim, pastor Josué, pode parar. Eu sei que o sermão está chato no sentido de brincadeira, não era isso que eu pretendia ouvir. Não, eu não me submeto a meu patrão porque ele é um ímpio. Sério? Presta atenção. Quando todo mundo está na contramão e só você está na mão certa, é muito provável que você tenha pego a via errada. Diz que o doido estava no volante, dirigindo. Aí lá no rádio, ligou o rádio, e está lá o jornalista, gente, vocês que estão, vou contextualizar, na Avenida Recife, cuidado que tem um doido aí dirigindo na contramão. O motorista olhou e disse, um doido? É todo mundo maluco, todo mundo na contramão. Ou seja, quando está todo mundo na contramão e só você está na mão certa, você pode ter pego a via errada. Se eu não consigo me submeter na empresa, eu me submeto na igreja? É autoridade delegada. Você tem que entender isso. Autoridade no lar. No lar Deus estabeleceu a autoridade. E eu já disse para os irmãos, e não dá tempo de falar disso mais hoje, senão eu já disse, a gente quebra a lei do protocolo e aí a casa cai na cabeça.
E daqui para a Bahia andando é muito longe. Mas presta atenção, no lar Deus estabeleceu os 3 níveis de autoridade: marido, cabeça; esposa, submissa. Pelo amor de Deus, não confunda submissão com subalternidade. A mulher não é subalterna, ela é submissa. E a palavra submissão é a junção de 2 palavras: submissão. Submissão. Diga comigo, submissão. Muito bem. Qual é a missão? A missão é plantar, guardar, gerenciar, prover, proteger e administrar, governar, governança. Então, um homem só pode exigir, me permitam, um homem só pode exigir que a sua mulher seja submissa se ele cumpre a missão, porque o termo submissão é submissão. Quando ele cumpre a missão, ela se submete à missão. Quando a Bíblia diz que o homem é cabeça, o termo cabeça é kefale. Isso aqui, ó. O que é kefale? Aquele que cobre, aquele que circunda, aquele que protege. Quando um homem cumpre a missão de prover, proteger e governar, dificilmente a mulher terá dificuldade de se submeter. Só se ela tiver uma natureza rebelde, aí é com Deus. Agora, se submeter a um camarada que não provê, não protege, nem governa, aí é autoritarismo. Diga comigo, só os homens. Diga comigo, lá em casa, eu não mando, eu comando. Qual é a diferença? A diferença de mandar e comandar. Quem manda, manda só. Quem comanda, o prefixo co indica que alguém manda com. Comando. Por quê? Porque existe primeiro nível de autoridade, segundo nível de autoridade, terceiro nível de autoridade. A esposa tem autoridade no cumprimento do papel para o qual ela foi designada. Entende? É errado, é quebra de princípio quando a mulher manda e o camarada é um boca-pio. Vocês aqui conhecem boca-pio, sim ou não? Não? Lá na Bahia, boca-pio não se usa mais, a não ser no sertão. Era uma bolsa feita de palha de uricuri que levava para a feira, para encher de compra na feira de rua. Então a batata, o aipim, a farinha, o feijão, ia tudo colocando no boca-pio. Ou seja, coloca tudo que ele aceita qualquer coisa. Um homem precisa ter posição de sacerdócio. Portanto, ele é líder. Está na moda hoje, umas igrejas aí, que o pastor é o mandado e a esposa é quem dá as ordens. Está errado. Não, isso é modernismo. Põe um freio na minha língua, Senhor, e um guarda à porta dos meus lábios. Entende? Isso não é modernismo, isso é idiotice. Mas também está errado. Esses dias, pastor Hélio, eu fui lidar esses dias com um pastor, numa crise conjugal. Falei, o que aconteceu, irmão? Disciplinei minha mulher no púlpito. Eu disse, não, você não fez isso. Não, você não fez isso. Disciplinei no microfone. Eu disse, você é cabra macho. Deixa eu perguntar, dormiu em casa?
para dar exemplo. A esposa dele teve um problema com uma irmã. Ele chega no microfone e declara na Santa Ceia, com a casa cheia, a mulher disciplinada e suspensa da comunhão e das funções. Eu falei assim: disciplinou também a irmã que brigou com ela? Não, senhor. Eu disse: o senhor acabou de aumentar seu problema consideravelmente. Quer uma dica? Diga: chega no culto, pede perdão para tua mulher no microfone. Porque, afinal de contas, tu disciplinaste ela no microfone. Não vou fazer isso, porque aí é humilhante. Eu disse: disciplinar ela no microfone no culto da Santa Ceia não foi humilhante. Irmão, tu já disciplinou alguém da igreja no microfone? No culto de Santa Ceia? Não, senhor, mas ela é minha esposa. Está errado também. Não se exerce autoridade assim. O papel da autoridade é prover, proteger, governar. No momento que a autoridade, em vez de prover, suga. Em vez de proteger, expõe. Em vez de governar, atropela, saiu do propósito. Precisa ter a humildade de voltar para o lugar. E voltar para o lugar, muitas vezes, significa retroceder de uma decisão tomada. Entende? Tem um outro detalhe e a gente termina em 1 minuto. Toda a autoridade vai prestar contas a quem lhe delegou a autoridade. Então, o perigo do exercício de autoridade que muitos pastores ignoram, e muitos governantes, de modo geral, é que eles esquecem que um dia nós vamos ter que comparecer diante de quem deu a autoridade para dizer assim: eu vim prestar contas. Aí Paulo é a expressão minha, tá? Forcei a barra aqui, e pelo amor de Deus desconsidera. O escritor da epístola aos Hebreus diz assim: hão de prestar contas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo. Porque aqui eu sou autoridade, mas no dia que eu chegar na fonte de autoridade, eu vou me sentar diante da autoridade, vou me submeter a ele e vou dizer: estou devolvendo aqui a autoridade que eu recebi. E eu exerci dessa forma, desta forma, desta forma. Aí nós corremos o risco de um dia Deus dizer para nós o que disse a Elifas, a Bildade e a Zofá: eu estou irado com vocês, porque vocês trataram o meu servo Jó da forma que eu não o trataria. Vocês disseram a ele de mim o que não é a verdade. E para vocês sobreviverem, vocês vão ter que voltar lá, para que ele ore por vocês, porque a ele eu ouço, a vocês não. Foi pesado. Isso é de quem exerce autoridade. Que Deus nos ajude. Na igreja onde o senhor pastoreia, exerça autoridade. Não seja frouxo. Mas não exerça autoritarismo. Com a sua esposa e os seus filhos, exerça a autoridade. Não seja meia boca, calça curta. Mas não exerça autoritarismo. Cuide deles. Prover, proteger, governar. Governar não é dominar. É conduzir, gerenciar. Na empresa, na igreja, na vida. Diga comigo: Senhor, me ensina a exercer a autoridade que o Senhor me confiou, e me ensina a me submeter
a autoridade que o Senhor constituiu sobre mim.